Para evoluirmos é preciso parar, pensar, refletir, né? Mas quando a gente olha para dentro com verdade, isso dói. E é preciso daí muita coragem para olhar, né, para si com verdade. E hoje no programa, a maravilhosa Deise Rosa fala sobre os 5 passos aí do autoconhecimento que pode trazer transformações incríveis na nossa vida. Deise, bom dia, bem-vinda. Bom dia, bem-vinda, obrigada. A gente tá falando muito, né, de autoconhecimento. A palavra tá na moda agora, né, mas não é um diplomazinho para você pendurar na parede, é algo para você evoluir de verdade, né? É aqui dentro. É. Por isso que dói. Né? Isso, porque para fazer vamos fazer uma comparação. Para eu poder organizar uma casa, um armário, eu preciso tirar tudo lá de dentro. Toda aquela bagunça. Eu faço uma bagunça para depois eu dar uma organizada. Vou selecionar o que eu gosto, o que eu não uso mais, o que não faz mais sentido, o que não combina mais comigo. E o autoconhecimento é um pouco essa bagunça, né? Eu não preciso tirar tudo, mas eu preciso sim. Aquilo não faz mais sentido. Ah, mas essa roupa eu comprei, era tão importante, eu sou tão apegada a ela, mas eu não uso mais. Pra que eu preciso dela? Né? Então, é muito isso. Quantas coisas a gente tem, quantas regras a gente tem, algumas crenças mesmo, do que é certo, que tem que ser assim, que talvez hoje na sua vida não faça mais sentido. Pera, então eu preciso fazer ela ir pra frente, né? Eu preciso olhar para outras coisas, até porque dá espaço pro novo chegar. Eu preciso, às vezes, me abrir mão daquilo que não faz mais sentido na minha história. Esse é o primeiro passo, então, mexer nessa bagunça. Mas como é que a gente faz isso? Estamos falando de sentimentos, de hábitos, de características, de... Isso. Né, começa a prestar atenção assim, o que é que está te atrapalhando? O que é que está com frequência atrapalhando a sua vida? Por exemplo, eu gosto muito de cuidar dos outros. Ok, mas aí tá tão em excesso que eu já tô me deixando de lado, eu já começo a perceber que eu cuido do outro, depois eu me arrependo de ter feito algumas coisas, já tá causando um pouco de dor. Opa, então tá demais. Ah, eu gosto muito de, sei lá, de ficar mais fechada na minha e não me expor a minha opinião. Mas isso tá tão em excesso que eu já não falo mais o que eu sinto, que eu já não exponho mais nada do que eu penso pra ninguém, sabe? Então, é aquilo que é bom inicialmente, mas com a frequência disso começa às vezes a atrapalhar a minha vida. Ah, eu gosto de chegar chegando, falar o que eu penso. Ótimo. Mas eu tô falando tanto o que eu penso que, nossa, eu tô vendo que eu tô magoando as pessoas estão se afastando de mim, as pessoas não estão mais me convidando para nada. Eu já, comecei a ter prejuízo. O prejuízo tá começando a me doer. Então, o outro é o nosso espelho, né? Então a gente precisa olhar como é que eu estou me comportando e o que o outro está me devolvendo também, né? O que talvez as pessoas que convivem comigo dizem, você tinha que parar e mudar de ser assim, para de ser desse jeito, isso está atrapalhando. Escutar um pouco mais, às vezes é isso, para a gente entrar em contato com a dor, às vezes assim, mas eu acho, tá, mas isso é meu. Mas eu também reflito, o meu jeito está refletindo no outro. O que é que tá pegando aí, que tá em excesso? Ser desse jeito tem uma causa, eu tenho que buscar essa causa. Eu tenho que tentar entender de onde ela vem. É como se fosse assim, a gente tem uma essência, que é algo que é nosso. E todo mundo tem um lado muito bom e um lado que não é tão bom, que precisa ser melhorado, porque ninguém está pronto, né? E quando que eu vou ficar pronto? Nunca. Que bom, porque eu falo que a vida ela é igual um eletrocardiograma, altos e baixos, coisas boas, coisas ruins. Que bom, porque quando que um eletrocardiograma para? Quando morre. Então, essas coisas assim, aquilo que é muito bom hoje, talvez daqui 6 meses, 2 anos, 5 anos, não faça mais sentido. Então, você vai ter que ir aprimorando o seu jeito de ser, né? Entender que a gente vai evoluindo, é um estado que é um processo mesmo. Então, a nossa essência, então imaginem aí uma taça de vinho, um vinho puro, um vinho bom. A sociedade, ela vai nos dizendo, não rela aqui, não pode isso é feio, isso não é, desde pequenininho. E isso vai formando aí a nossa personalidade. Mas nós temos uma essência principal. Aí é como se essa personalidade, essas pessoas falando isso, é como se eu fosse colocando uma colherzinha de coca nesse meu vinho. Então você vem e fala uma coisa, uma colherzinha de coca. O vinho já não é mais puro. Já começa a ser mudado. Só que às vezes o nosso copo de vinho está tão carregado da opinião dos outros, daquilo que a mãe mandou fazer, aquilo que o pai acha que é certo, aquilo que a avó falava que era o correto, as crenças que a gente fala tanto, tá tomada. E a gente já não sabe mais separar o que é coca, né? O que é do outro e o que é meu.
por isso que eu digo que a gente tem que tirar um pouco do guarda-roupa, né? Então, o que eu realmente é importante para mim? Ah, mas a minha mãe não vai gostar. O que é meu e o que é dela? Ah, mas o meu sistema, todo mundo na minha família faz isso. Ah, como já diziam nossas mães, você não é todo mundo, então vamos olhar para isso. Você é um ser único, né? Que você pode reproduzir algumas coisas do seu sistema familiar, como você pode falar, não, eu não quero mais isso para mim. Então, deixa eu olhar para isso. Teve um sentido até aqui, mas daqui para frente talvez não é mais importante. Deixou de ter. Né? Deixou de ter. Bom, mexi nessa bagunça toda, visualizei coisas e é claro que não vai ter só coisa boa, né, Deise? Vai ter coisa ali que precisa ser melhorada, coisas que são impulsivas, vícios e tudo mais. Aí olhou pra bagunça, faz o quê? Começa a identificar o quanto você está culpando o outro pelo seu comportamento. Tá? Quando a gente consegue olhar para dentro, é um pouco... eu falei, fui grossa com você, mas também você falou... O mais também, que a gente repete o tempo inteiro... A justificativa que a gente encontra sempre. É uma justificativa. Para ter uma libertação aqui, eu preciso... Mas também ela fez isso, mas eu... deveria ter me comportado de tal jeito. Outras pessoas se comportariam de outra forma. Então, como que eu vou reagir? Como que o outro reage diante de um comportamento parecido com o meu? O outro não é eu, ok? Mas até para eu ter modelos também, para identificar aquilo que é muito diferente. E aí, esse processo de libertação, a gente vai trabalhando algumas coisas assim, isso aqui eu vou me libertando, eu vou conseguindo falar, eu vou conseguindo ficar quieta. O primeiro passo para desenvolvimento, Elis, é autoobservação. Ninguém muda se não parar e não olhar. Não tenho tempo para isso. Às vezes a gente gosta de ter a sujeira embaixo do tapete e deixar ali. Só que essa sujeira ela vai aumentando e ela continua ali. Mesmo que eu coloque uma florzinha linda por cima, a sujeira está ali. Eu preciso, às vezes, tirar uma beiradinha do tapete. Aí eu vou tirando um pouquinho mais. Né? Então, isso é esse processo de cura que a gente fala. Não é uma cura no sentido de acabou. Não, é aos poucos identificando esse processo. Fiz o autoconhecimento, agora já me conheço, está tudo ok. Não, você vai ter que se autoconhecer a vida toda. E essas coisas que você fala que estão embaixo do tapete, todos nós temos algo que está ali trancadinho a 7 chaves e, está trancado a 7 chaves. Não, isso pode refletir na sua vida de alguma forma. O tempo inteiro. Eu sempre falo que quando a gente se torna mãe e pai, é muito engraçado, que não é nada engraçado, é bem dolorido. É como se os nossos filhos eles tirassem o tapete de uma vez assim e jogassem na cara e falassem é assim que você é. Deixa eu ver se eu enxergo alguma coisa. Por quê? Porque geralmente estava tudo tão quietinho ali, e aí você começa, né, na forma com que você educa, com que o outro educa, com aquilo que você foi educado, você começa a reviver um monte de coisas que é muito positivo. Apesar de muito dolorido, é muito positivo. Então, até assim, que pessoas que te irritam. Essa é uma coisa fácil para a gente começar a trabalhar, olhar para dentro. Quando os seus filhos te irritam, quais são os comportamentos que a sua criança ou o seu filho adulto, enfim, faz que te tira do sério? Ai, não, meu filho é perfeito. Mentira, é nada, tá? Quem tem filho a gente sabe que não é, e tá tudo bem. Assume que dói menos. Então, o que é que faz que te incomoda, que te irrita? Não é o outro, é ele. Tem algo teu aí? Geralmente tem. Ou tem algo do seu parceiro que você não gosta. E que você está vendo no seu filho. E que você está vendo no seu filho. E aí você acaba olhando para isso. E aí, se a gente for falar, né? O parceiro me irrita com algumas coisas. Geralmente aquilo que a gente não tem, que um dia a gente admirou, e com o tempo a gente fala assim, para que ser assim? Porque eu não sou assim. Quando eu digo assim, olhe para as pessoas que te irritam, que a gente tem ranço, como a gente fala. Por quê? Porque ou tem algo nela que você é muito parecido e não gosta em você, e aí ela é o seu espelho. Ou tem algo nela que você não tem e que em alguns momentos da sua vida, não sempre, mas em alguns momentos da sua vida você gostaria de ter. E por isso que te causa um mal-estar. Não, mas você está falando isso, mas você não conhece a fulana. A fulana é muito chata. Olha, mas outras pessoas convivem com a fulana e convivem na boa. E não incomodam internamente como incomodam você. Então, é algo muito mais teu do que da fulana. E talvez é por aí que a gente começa. Por onde eu começo a me descobrir quem eu sou? Por aquilo que me incomoda.
Tá certo. A Deise falou sobre autoobservação, né? Aí vamos resumir até aqui a entrevista. Autoobservação, autoconsciência e autorresponsabilidade, né? Porque é aquela coisa da gente sempre culpar o outro, então a gente não tá olhando com verdade pra gente. Exatamente. Porque aí eu vou trabalhar esse processo de olhar pra mim e continuar, né? Então, se eu acho que sempre é a culpa do outro, aonde eu entro aqui? Eu só enfiei embaixo do tapete. Como que esse autoconhecimento vai transformar a vida de alguém? Quando eu identifico aquilo que me trava, quando aquilo que me cega, eu começo a limpar aquilo que está aqui. E aí, a partir do momento que eu começo a enxergar, eu começo a me destravar e fazer coisas que antes eu não fazia. Isso é evoluir, é conseguir resultados. Como eu dei alguns exemplos antes, é conseguir ficar quieto a hora que eu falaria bobeira. É conseguir não ajudar o outro, não por maldade, mas porque eu estou em primeiro lugar agora. Né? A coisa de colocar a máscara do oxigênio primeiro em mim. E aí, quando eu estiver bem tranquila, aí eu consigo ajudar o outro. Então, é isso, é você ir fazendo mudanças internas que em outros momentos você faria diferente. E aí, quando você consegue falar, olha, eu consegui me controlar aqui, ó, eu não fiz desse jeito, olha, eu não gritei, olha, não... Opa, estou em processo de evolução. É isso aí. Quais seriam as outras etapas deles? Porque daí você mexeu na bagunça, você se deparou com aquela verdade, você já conseguiu uma cura ali, né? Sim. Aí já, você já se jogou na cara o pozinho, o sujeiro embaixo do tapete, e aí a gente vai organizar. Né? Organizar e eu gosto disso assim, é eu assumir algumas coisas, sabe? Você é desse jeito. Sou. E tá tudo bem. Tem coisas que eu gosto de ser. Sou feliz assim, me aceito Sou assim. feliz assim. E o ser feliz assim, né, quando a gente fala muito de autoestima, que tem a ver com isso, autoestima você não é estar sempre sorridente, estar sempre feliz e contente com todo mundo e falando amém para todo mundo e eu sou maravilhosa. Não é o desdenhar o outro, não, em momento algum. Mesmo tendo momentos difíceis na minha vida, gosto de ser quem eu sou. Tá? Gosto de me assumir o que eu sou, me assumir qual é o meu perfil, o que eu realmente vim ao mundo fazer, qual é o meu jeito. E aí, quando eu estou muito mais tranquila de quem eu sou, de gostar muito mais das minhas características, mesmo entendendo que eu preciso mudá-las em algumas coisas, a opinião do outro não me abala. Não é que nunca me importa, não é isso. Mas ela já não me derruba, ela não me abala, ela não me destrói. E aí eu consigo caminhar de forma mais leve para aquilo que a gente veio como missão de vida, né? Que pode ser estar aqui comunicando, que pode ser estar fazendo uma comida, que pode ser estar um grande empresário, ou auxiliando com uma limpeza numa coisa, ou levando alguém para os lugares. Eu não sei qual é a missão de vida de cada um, mas todos nós somos importantes. E sair da caixa é entender que a minha caixa é diferente da sua. E a gente não precisa fazer tudo igual. E propósito, viu? Porque a gente às vezes vive sem propósito. Isso aí também, acho que incomoda muito em muitas pessoas. Deise, nem todo mundo vai conseguir fazer essa autoavaliação de si próprio sozinho. Se a pessoa tiver dificuldade, tá tudo ok. Você buscar um profissional, você ir em busca desse autoconhecimento. Com certeza. Hoje nós temos inúmeros profissionais, temos os profissionais da psicologia, mas não são só os da psicologia, a gente tem uma área vasta aí de profissionais que estão trabalhando muito essa questão de autoconhecimento. E por quê? Porque a gente percebeu que não era só trabalhar a questão das máquinas, né? Como a gente teve aí uma revolução industrial, etc. Hoje a gente está vendo uma revolução interna das pessoas, do humano, porque as máquinas elas estão aí. Ok, mas quem opera elas? Os trabalhos estão aí, ok, mas quem opera isso? Então, é o humano, né? E aí, buscar ajuda é uma das coisas que nos mostra o quanto nós somos fortes. Não é fraco quem busca ajuda, pelo contrário. Só busca ajuda aquele que quer melhorar. Aqui já tem um diferencial. Daquele que, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar nunca, porque a vida é assim. Eu nasci assim. Deixa a vida me levar, né? A coisa do Gabrielar, né? Eu nasci assim, deixa a vida me levar. Não, faça diferente. Você nasceu assim, você vai ficar assim eternamente? Ou você vai ser uma pessoa melhor? É que a gente consegue olhar, às vezes, né, para os pais, para a mãe, para os pais, poxa, fizeram isso errado, fizeram aquilo errado, mas a gente olha para a gente. Né? E na verdade, quando a gente olha, né, para o nosso sistema, não é para falar assim, eles fizeram isso, eles estão errados. Eles fizeram o melhor que eles podiam naquele momento, com aquilo que eles sabiam. Mas hoje nós estamos tendo a oportunidade de saber algumas coisas também. E a gente tem que fazer o nosso melhor naquele momento com aquilo que eu sei.
Talvez eu não sei tudo e tenho mais a saber. Amanhã eu vou saber o diferente. Mas é essa busca por estar sempre buscando algo melhor e não ficar paralisado e muito menos ficar julgando, né? Ai, porque eles fizeram assim, porque eu sou assim, que eu tenho que ser igual. Ninguém tem que ser igual a ninguém, independente de você ser gêmeos ou filho de fulano ou de Beltrano. Cada ser humano que está aqui é único. E é esse espaço único que a gente tem que ter, né? Sair da casinha é exatamente esse processo de entender que eu sou única. E mesmo que a sociedade me impõe num quadrado para muitas coisas, né? Eu sempre falo assim, nós nascemos num berço, vamos para uma escola, saímos para uma faculdade, vamos para um local de trabalho, tudo tem regras. E nós morremos num caixão. Ou seja, nós somos todos colocados em caixas. E tá tudo certo, mas e esse é o processo muitas vezes, né? Então, estou dentro das regras, mas eu posso ser eu dentro dessas regras. Né? Não preciso só ser aquela coisa, vamos no automático, porque todo mundo faz, né? Você não é todo mundo, pronto. Então, olhe para si, reflita sobre você e promova as transformações. Deise Rosa, maravilhosa, vamos passar a rede social. É Deise Rosa, _psicoterapeuta. E também, para quem aí está passando por algum processo de perdas, ausências.presentes.luto. Obrigada, Deise, mais uma vez. Sabe que adoro sua presença aqui.